Oi, gente, boa noite. Desculpa, a gente teve problemas técnicos aqui, mas a gente agora, daqui a pouquinho, o professor Rodrigo já vai entrar. É, Na verdade, hoje é dia 10 de dezembro, né? A gente está muito preocupado com tudo. A gente estava falando um pouquinho no vídeo anterior do quanto que as pessoas realmente, inúmeras pessoas conhecidas e inúmeras pessoas, né, muita gente doente novamente. Indiscutivelmente, o que a gente entende é que a gente tem um movimento e uma prevalência muito grande de doenças. Os testes têm sido muito mais positivos hoje do que antes. Então, o que a gente realmente tem percebido é que as pessoas têm procurado muito mais assistência. Acabou aquela história de ficar em casa esperando ter falta de ar para poder ir para o hospital. Isso não existe, né? A gente precisa sim ter uma atenção diferenciada desde o início da doença. Por quê? Porque é indiscutível que a vigilância, tanto dos sintomas clínicos quanto a vigilância através dos exames e através de uma série de coisas que podem ser feitas, fazem a diferença para essas pessoas que adoeceram e que têm adoecido pela Covid-19. O que a gente realmente vê é um percentual de pessoas cada vez maior acometidos pela doença. A pandemia não acabou, então é muito importante que a gente realmente entenda que a gente tem risco, mesmo as pessoas que tiveram a Covid, pode ser que tenham risco. A gente tem inúmeros casos de reinfecção já confirmados. É claro que, para a gente ter certeza, a gente vai falar um pouco dessas reinfecções, a gente idealmente deveria estudar o genoma viral e muitas vezes a gente não consegue fazer isso, mas do ponto de vista científico seria interessante que a gente identificasse duas linhagens diferentes em momentos diferentes, mas existem também algumas questões que têm sido colocadas, que aquele paciente que faz síndrome clínica nova, depois de 3 meses de uma infecção prévia, pré-existente, confirmada por RT-PCR, a gente acaba entendendo como sendo uma segunda infecção ou uma reinfecção. Deixa eu olhar aqui novamente. Acho que o professor Rodrigo não está conseguindo entrar. Então a gente realmente precisa entender o quanto que essa doença é uma doença que está aí, está na rua, ela às vezes entra dentro de casa, então essa é a maior angústia, né? A gente às vezes adoece dentro de casa com alguém que a gente recebeu, com alguém que não está devidamente preparado, né? E paramentado e com a máscara, então é bem importante que a gente tenha isso. Deixa eu conversar aqui com o professor Rodrigo, deixa eu ver como é que a gente... Deixa eu colocar aqui novamente. Aqui, agora a gente vai conseguir. Desculpa, gente. Aguardando o professor Rodrigo. Estava pausado. Já vai voltar já. Olá. Ah lá, que bom. Agora é só virar a câmera aí, professor. Vou virar a câmera, Gleison. Peraí. Vou virar a câmera, como que eu faço? Beleza. Aí, que Desculpa aí. bom, poxa. Muito bom. Finalmente, estava sofrendo aqui no Instagram. Boa noite a todos. Boa noite, Gleison. Obrigado aí pela oportunidade. Então, a gente que Estamos agradece aqui. demais. Muito obrigado. Assim, a gente estava falando um pouquinho no vídeo anterior, falando um pouquinho de você, né? Então, assim, do trabalho que você, né, direciona e dirige como diretor do NUPEM, com essa equipe sensacional. Então, assim, é um grande presente para a gente, né, para a nossa região toda, o trabalho que tem sido feito por vocês desde o início, quanto que vocês se reinventaram. E aí eu queria, para a gente começar, eu queria te pedir para você contar um pouco para a gente o que isso tudo representa, né? Assim, porque às vezes a gente não conhece muito o trabalho, né? A gente que está dentro da universidade, a gente conhece, admira, respeita e, poxa, agradece todos os dias por isso. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse início, né? Assim, o que fez despertar para que entendesse que o NUPEM poderia representar, sim, uma grande, de uma forma de ajuda social, humanitária, da forma como ele se colocou e vem se colocando até agora. Conta um pouquinho dessa história para quem não conhece, até para a gente chegar lá nas discussões maiores. Com certeza. Então, Gleison, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Gleison. Boa noite a todos. Peço desculpa aí pelos imprevistos, né?
Verdade, live no Instagram, eu já tentei algumas vezes, essa é a primeira que está funcionando. Então, fico muito feliz de a gente estar podendo aqui conversar, né? E como o Gleison falou, na verdade, esse é um trabalho extremamente coletivo, né? Eu estou aqui representando uma equipe de mais ou menos umas 30 pessoas, né? E o NUPEM inteiro, né, tem cerca de 57 docentes, né? Tem 57 docentes, técnicos administrativos. E aí, Gleison, logo no início da pandemia, né, eu acho que naquelas primeiras semanas ali que estava todo mundo em casa, né, ali início de março, né, foi aquela coisa, né, na universidade, em Macaé, no Brasil, né, nossa, acho que a gente vai para casa, vai ficar umas 2, 3 semanas em casa, né, e depois a gente volta, né, todo mundo acho que tinha essa certa impressão, né, e aí o pessoal do NUPEM, na verdade nós, né, tivemos essa vamos dizer assim, essa ideia, né, eu junto com alguns docentes técnicos administrativos do NUPEM, de procurar a prefeitura, né, de Macaé, procurar médicos do trabalho, pessoas da própria cidade, né, médicos, para ver o que a gente poderia ajudar a cidade, né. E aí surgiu esse projeto, né, com muito apoio, e aí a gente não pode deixar de mencionar, né, que logo no início o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, o professor Carlos Eduardo, né, nos trouxe essas demandas, e aí o NUPEM vem produzindo cartilhas, né, por exemplo, em relação à Covid, as próprias cartilhas que o NUPEM faz hoje estão até sendo utilizadas lá no metrô do Rio de Janeiro, né, coordenado pela professora Mirella e pelo professor Américo, muitos alunos, né. A gente também teve a questão de apoio comunitário, com várias pessoas também lá da comunidade do Barreto, né, que a gente deu um apoio. Ajudamos na questão também da impressão das máscaras 3D, com impressora 3D. E o projeto que acabou ganhando mais destaque, mas que eu não considero que necessariamente é mais importante que os demais, que é diagnóstico e pesquisa em Covid mesmo, que foi um projeto que só foi possível por causa da colaboração ainda do maior virologista, talvez, do país, aí, o professor Amilcar Tanuri, né, o professor Rodrigo Brindeiro, né, e as diversas instituições que a gente conseguiu juntar ao longo desse projeto, né. Esse projeto foi assinado, né, pelo NUPEM, pela Prefeitura, pelos médicos do trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Unimed, Irmandade São João Batista, que foi fundamental no início do projeto, né? Agradeço muito também a Sávio, agradeço a Vinícius, a todos, né? Que logo no início também compraram os primeiros reagentes para a gente iniciar os testes, né? Através de doações, né? E hoje o projeto é uma realidade, né? A gente já chega aí a mais de 13 mil testes de PCR realizados, né? Centenas de testes sorológicos estabelecidos junto com a COP, né? Que a gente fala menos, né? Mas que foi também estabelecido, né? A tecnologia a partir da proteína Spike, que a gente pode conversar um pouco mais depois, e também 96 genomas sequenciados aqui de linhagem na cidade, né? Então a gente considera esse projeto então um grande avanço, né? Porque a gente realmente do nada, né? Só com conhecimento científico, que eu coloco aí para os nossos alunos aí, principalmente os alunos do básico, da medicina, enfermagem, nutrição, né, da biologia, né, o quanto que você consegue, se você sabe ciência básica, se você fez aquelas disciplinas lá, as chamadas biosals ou biomed, se você sabe isso muito bem, se fez doutorado na área, você consegue se adaptar, né. Nenhum de nós era virologista, Gleison, ninguém, a gente não tinha nenhum virologista no NUPEM, mas a gente sabia a ciência básica, a gente sabia o que era uma proteína, a gente sabia o que era um RNA, o que era um DNA, o que era um vírus, né? A gente sabia fazer essas técnicas moleculares, então por isso que logo no início a professora Natália Martins Feitosa e o tecnólogo Bruno foram para o Rio e eles aprenderam a fazer o diagnóstico aí de uma forma muito rápida, né? Então em 4 dias a gente adaptou um laboratório no NUPEM e já começou a fazer exames na cidade. Hoje a gente já está com mais de 13 mil testes e no total a gente conseguiu arrecadar a partir de doações. E eu peço para todos continuar fazendo doações, que nossos testes são feitos a partir também de muitas doações, né? A gente já conseguiu arrecadar em obras, bolsas e tudo, 3,8 milhões, né? Nesse projeto, né? De recursos da FAPERJ, destinações do Ministério Público do Trabalho, TRF4 também, a Justiça Federal, e as empresas de óleo e gás que foram fundamentais, sem esquecer sempre da Unimed, São Lucas, São João Batista e todos os doadores que estão na página da Coptec, Transparência Coptec, que eu peço para todos também visitarem para agradecer muito a todas as empresas que colaboraram com esse projeto, tá? Desculpa se essa fala inicial foi meio longa, Gleison, mas é que é tanta história para contar que a gente não pode esquecer, e se eu esquecer de alguém, eu desde já também peço
desculpas sinceras, porque esse projeto ele só aconteceu porque a gente tem um comitê excelente, né? O Gleison faz parte aí do comitê técnico-científico, né? Porque no início do projeto, lembra, Gleison, quando a gente só conseguia fazer 10 testes por dia, 20, né? E aí vocês, aí os médicos, né, junto com os profissionais de saúde da prefeitura, que fizeram uma lista de priorização, né? Prioridade, que a gente tinha muito pouco teste, né? E agora a gente fica mais tranquilo. Ontem o pessoal estava saindo 10 horas da noite, que estavam fazendo 200 testes num dia, né? A gente começou com 10, né? Isso então, é muito legal, a diferença. Né? A gente, já tem gente aqui perguntando como pode doar, então eu acho que assim, a gente podia depois falar um pouquinho sobre isso e também depois eu posso colocar no meu Instagram, sigam o professor Rodrigo também depois, gente. E assim, a gente pode colocar isso no próprio Instagram da UFRJ Macaé, a gente também pode colocar novamente, porque realmente é muito importante que esse trabalho se mantenha com a força que ele vem se colocando. É um trabalho extremamente importante. E aí, para pegar esse gancho, eu já queria te pedir para que você falasse um pouquinho para a gente hoje o que o NUPEM tem feito de diagnóstico. Assim. A gente sabe que tem alguns testes mais rápidos e alguns testes com maior especificidade, mas por isso talvez um pouco mais demorados. E a gente vai falar basicamente do teste da pesquisa do antígeno, que é considerado um teste rápido, né, mas a sensibilidade e a especificidade são menores. E o RT-PCR, que todo mundo sabe que é o teste que faz a detecção do RNA do vírus, né? Já que é um vírus RNA. Então, o que vocês têm feito hoje no NUPEM? A gente lá começou, né, assim, desde o início com esses poucos testes por dia, e hoje a gente já tem um número muito maior. Para a gente ter uma noção, a gente tem quase 13 mil doentes em Macaé, né, com um número de 203 óbitos até ontem. Então, o que a gente sabe, essa notícia que deixa a gente cada vez mais angustiado, e aí essa população que parece que não está vivendo ainda na pandemia, deixa a gente assustado por isso. Mas eu queria que você falasse para a gente um pouco do que vocês têm feito no NUPEM hoje, né? Como é que isso progrediu nesse período? Sim. Então, Gleison, eu estou até olhando algumas perguntas aí também para ser bastante, né, assertivo e básico para o pessoal, né? A gente tem feito, né, no NUPEM, né, os testes são divididos em geral, assim, em dois grandes grupos, né? Um que detecta realmente alguma coisa do vírus, vamos dizer assim, né? Você sabe, né? Ou ele detecta uma proteína, que é esse teste, né, de antígeno, né? Ou ele detecta o RNA, né? E o RNA, gente, é o padrão que a gente chama de padrão ouro, que é esse teste, realmente o teste do PCR. Todo mundo fala, eu quero fazer o PCR, e tanto o teste antígeno quanto o teste do PCR, eles realmente você tem que enfiar, né? Aquele suave nasal é horrível, eu faço nasofaríngeo, né? Eu faço isso toda semana, a gente estava tentando agora também o teste de o suave nasais, né? E esse realmente é o teste padrão ouro, que é o que a pessoa... que é o que é fundamental para você conter a pandemia, né? Porque você pega a pessoa ou bem no início dos sintomas ou, idealmente, os assintomáticos, né? Que era o que seria o padrão fantástico que se atingiu na Nova Zelândia, que se atingiu em outros locais. Infelizmente, no Brasil, né? Por outras questões, né? A gente muito difícil, né? A gente testar assintomático e retirar a pessoa, né? A pessoa saída de circulação, né? Antes, né? Então, no NUPEM, atualmente, a gente faz o teste de PCR, ele é um teste complexo e que exige uma estrutura laboratorial grande, porque primeiro você tem que pegar, né, o RNA do vírus, né? E o RNA do vírus, o vírus ele não vive sozinho, né? Então ele tem que estar lá dentro das células, né? Dentro das células da tua mucosa. Então, o que a gente faz é que a gente retira realmente esse RNA de dentro das células, nesse processo que a gente faz de extração, e depois a gente faz um processamento, que é nessa técnica de PCR. A gente não consegue, nessa técnica de PCR, ela não consegue fazer com RNA, a gente tem que fazer com DNA, então ela tem uma fase intermediária que é transformar aqueles RNAs, tanto do vírus quanto das nossas células, num DNA, né? Sendo uma forma mais simples. Então, esse processo todo, ele demora ele pode demorar, né, muitas vezes da coleta, e eu aqui devo mais uma vez agradecer todo o apoio da Secretaria de Saúde, a doutora Deuselane, a Kate, toda a coleta ela não é feita no NUPEM, importantíssimo eu falar isso. As pessoas chegam lá no NUPEM, tira aí, a coleta não é feita no NUPEM, até porque a priorização ela é feita, né, de acordo com os exames, é feita pelos profissionais de saúde, da vigilância epidemiológica, né, para priorizar os hospitalizados, né, Gleison sabe isso muito bem, né. Então a gente recebe esse material, né, e aí esse material é processado no laboratório, dependendo da demanda a gente consegue terminar de 24 a 48 horas, muitas vezes até no mesmo dia, né. Os testes de antígeno, eles começaram, né, bem lá atrás, em março, abril, eles eram testes ainda muito pouco específicos, né?
que é outro tipo de teste que a gente tem muito contato aí com o professor Amilcar Tanuri, trouxe para cá de algumas empresas, né, testes comerciais já disponíveis, e esses testes eles foram pareados no Nupen. O que significa isso? A gente fazia o teste de antígeno e junto com o PCR. E a gente notou que alguns testes de antígeno do mercado realmente possuem uma alta especificidade, né? Eles não erram tanto, mas eles não têm tanta sensibilidade, né? A gente nota que quando você tem pouco vírus, quando você está começando ou na hora que você está descendo, né? Às vezes você não consegue detectar com o teste de antígeno. Então, o PCR ainda é o teste padrão ouro que vai permanecer durante um tempo, né? Todos aqueles que dão antígeno negativo, o ideal é que você processe também para PCR, porque a pessoa pode estar com uma baixa carga viral. Além disso, né, então esses são os primeiros testes, os outros testes são testes aí, então, que é a resposta que o seu corpo provê, né, a uma infecção viral como o do coronavírus, né? Então a gente tem os testes de anticorpos, né? Esse teste que muitas vezes até as pessoas coletam, né? Todo mundo coleta pelo sangue, né? Existem alguns desses testes rápidos, já melhoraram um pouco, né? Aqueles que você vê as listrinhas, né? O IgM, IgG, tem várias empresas, mas os testes mais específicos aí de coronavírus propriamente dito, eles são feitos a partir de testes sorológicos que utilizam realmente, né, proteínas do vírus SARS-CoV-2, né? E esses foram desenvolvidos pela COP, né, a partir da professora Leda Castilho, junto com o professor Orlando, né, lá do grupo Tossami Tanuri, e a professora Cíntia, o professor Jackson, a professora Raquel e vários alunos foram no Rio de Janeiro e trouxeram esses reagentes para cá e já estabeleceram esses testes aqui em Macaé. E hoje eu fico feliz para dizer que um dos robôs, né, que a gente recebeu de doação de uma empresa grande de petróleo, né, da Constellation, ele já está operando tanto, né, para fazer a pipetagem, né, está em testes finais para o PCR, né, um robô que ele faz tudo, a gente brinca lá que ele só não faz café, né, mas fora isso ele faz tudo na empresa, e ele já está operando aí, funcionando também nesses testes sorológicos. Então a gente pode realmente dizer que o Nupen, ele hoje, né, Macaé, né, graças não é só o Nupen, né, o Nupen, todos esses atores importantes para o projeto, né, colocam Macaé como uma cidade de destaque no estado do Rio de Janeiro, talvez como a que mais realizou testes, né, per capita no estado, né. E a gente pode fazer muito mais, né, a partir de doações, a partir de automatização da rotina, né. A gente pode aumentar muito mais o número de testes se a gente tiver recursos. E o mais importante, Gleison, que isso é uma coisa que a gente não... que às vezes a gente não conversa muito, mas a gente também tem toda uma equipe, né, de professores, né, e de outros alunos, né, a Jane Mari, que é minha aluna também de doutorado para a PGCA, que ela faz um mapeamento de cada endereço, de cada caso, de cada pessoa em Macaé. Então a gente sabe exatamente, a gente apresenta para a prefeitura mapas, né, semanais de aonde estão em cada bairro de Macaé, né, aonde que está subindo ou diminuindo o número de positividades pelo PCR, que acho que talvez seja a única cidade, talvez no estado, que esteja fazendo isso, né? Então mais ou menos isso que eu tinha que falar. Tá? Legal, muito bom. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante, da nossa colega Liliana. Caso não houvesse demanda reprimida, qual seria o tempo mínimo para a realização do RT-PCR e qual a diferença de sensibilidade entre o RT-PCR e o teste de antígeno? Que os dois são suaves, né? Os dois são coleta... assim, na verdade, o processo inteiro, Gleison, assim, se você, da hora que você recebe a amostra até o final, o mínimo de tempo que você precisa é coisa de algumas horas, 10 horas, né? Porque tudo depende também, agora a gente está com o extrator, que foi uma destinação também no Ministério Público do Trabalho, né? Um Kingfisher, né? A gente acabou de colocar, estamos colocando em operação, os reagentes são, por incrível que pareça, um pouquinho mais caros do que alguns métodos manuais que a gente estabeleceu, tá? A gente, na verdade, tem alguns métodos manuais que estão mais baratos até do que o extrator, mas o extrator gera um material de maior qualidade, né? Então, eu diria aí cerca de umas 10 horas. A questão dos testes de antígeno é essa. Eu acho que a diferença é mais ou menos em torno de, nas melhores, assim, 5 a 10%, que você acaba perdendo, dependendo da marca, né? Mas esses 5 a 10% é claro que a gente também já viu, né?
dados não publicados nossos, né, ainda, né, que às vezes você tem pessoas com alta carga viral que o teste de antígeno, né, são poucos, né, que dão negativo, mas a pessoa tem uma alta carga viral por PCR, né? Esses são os que mais preocupam a gente. E aí, o que você tem que fazer? Aí você entra na questão aí dos genomas, sequenciamento dos genomas, porque pode, de alguma forma, né? Isso é uma coisa que a professora Manuela Leal agora está estudando lá no NUPEM, ela está pegando esses testes aí, no caso, a correlação entre esses testes de antígeno negativos com PCR positivo, com as sequências dos genomas que a gente tem, né? Para fazer comparações da estrutura 3D, né? Da modelagem molecular da interação entre essas proteínas do vírus, né? E propriamente dito as nossas proteínas, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode detalhar um pouco melhor depois, mas quando você tem a informação completa, né? É para onde você acaba podendo fazer perguntas, né? Que é o que a gente faz todo dia no laboratório, né? Perguntas a partir dos dados, né? Perfeito. E aí eu queria pegar também o gancho disso, assim, porque na verdade a gente já começa a ver, e já tem algum tempo, a gente já vem acompanhando na literatura científica a publicação de alguns casos isolados de reinfecção, né? A gente começa a se preocupar e a entender que alguns pacientes, sim, né, já tem relatos de casos em vários países do mundo. E aí, o que começa a chegar para perto da gente é realmente pacientes que eu mesmo atendi. Eu venho atendendo por telemedicina desde março, e presencialmente também na prefeitura. E aí você começa a perceber que alguns pacientes que te procuraram, que fizeram RT-PCR, porque eu pedi RT-PCR de todos os pacientes que eu atendi, alguns deles refazem síndrome gripal e aí me ligam, porque são pacientes meus, né, que já têm contato. E hoje eu fiz o 6º diagnóstico de possível reinfecção, né? Meus primeiros casos de reinfecção aconteceram há 5 semanas atrás. Foi um paciente meu que eu atendi em abril, maio. Logo em seguida, em junho, um casal que ficou doente com RT-PCR positivo em junho, dia 13 de junho, se não me engano, eles, com RT-PCR, e agora novamente positivos, há um mês atrás positivos, ficaram bem, mas também fizeram forma pneumônica com acometimento de até 25% na TC, e síndrome clínica razoável, né? Não uma síndrome clínica grave, os dois a gente conseguiu ficar em casa, né? A gente conseguiu conduzir todos, e semana retrasada, uma paciente minha com asma, inclusive, que ficou doente há 4 meses atrás e agora novamente ficou doente. Eu precisei internar, ela ficou alguns dias no hospital, mas teve alta ontem, graças a Deus, ficou muito bem. E hoje, um outro paciente que eu também cuidei há 5 meses atrás, com RT-PCR positivo naquela situação e agora novamente com detecção pelo RT-PCR. Bom, eu queria te pedir para que você falasse para a gente um pouco sobre as linhagens que a gente, né, que vocês já descreveram na nossa região e o que tem acontecido com relação a isso. Eu só escondi um pouquinho o jogo, porque na verdade desses 5 pacientes que eu relatei, o 6º paciente sou eu. Então, assim, eu fiz uma forma quase assintomática em julho. Na verdade, o meu RT-PCR foi dia 17 de julho. Positivo, junto com a Michelle, né, junto com a nossa cozinheira aqui de casa. E agora, dia 16 de novembro, eu fiz novamente o RT-PCR. Daquela vez eu fiz odinofagia, dor de garganta e dor abdominal, algumas alterações típicas no exame de sangue, mas foi tudo bem. Praticamente não usei medicação nenhuma. Agora não, agora eu fiquei um pouco assustado, eu fiz broncoespasmo. Depois a gente vai fazer uma live especificamente sobre isso, porque eu acho que é importante a gente discutir e falar que isso existe, sim, que assim, a gente pode realmente ficar doente de novo. Claro que não serão todos, mas a gente não tem certeza da imunidade, se ela vai ser duradoura ou não. O que os estudos têm mostrado é que a imunidade celular que a gente achou que poderia dar conta, talvez não dê tanta conta, e realmente a sorologia e os anticorpos não vão dizer muito, o IgA e o IgM não dizem muito, o IgG talvez diga, mas a gente ainda não tem, de certa forma, de uma forma regular, a contagem desses anticorpos que são neutralizantes, ou seja, que conseguem realmente nos proteger, e talvez eles sejam da subclasse IgG,
Mas não dá para falar, eu tenho IgG e eu estou liberado, vou para a rua sem máscara. Esqueçam isso. A reinfecção está aí, está posta. Principalmente numa cidade com o nosso comportamento, né, Rodrigo? Assim, a gente sabe que Macaé é uma cidade que recebe muita gente de fora, a gente sabe que Macaé é globalizada, e aí por isso talvez que a gente tenha essa quantidade de linhagens tão diferentes. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso, né? Assim, quantos tipos de vírus que existem por aqui, e que talvez por isso, talvez seja uma maior chance de reinfecção para nós. Queria que você falasse um pouco para a gente disso. Então, Gleice, primeiro eu fico muito feliz aí de você estar recuperado, né? Antes de mais nada, eu tenho que mencionar, né? O Gleice também é meu pneumo, até hoje eu não virei anticorpo, mesmo trabalhando no laboratório fazendo PCR, o pessoal da equipe, a gente também não se infectou, né? Então, é uma questão da segurança do nosso trabalho, né? E realmente a questão da reinfecção é uma questão que ela vem sendo já suspeitada durante muito tempo, desde o início da doença, né? Aí tem um trabalho aí maravilhoso também do professor Tanuri, professora Terezinha, no Rio de Janeiro, né? Lá no centro de triagem do Fundão, que eles vêm acompanhando, né? Semanas a semana, as pessoas que têm PCR positivo durante meses, né? Que não seria um caso de reinfecção, né? Mas pessoas que não conseguem, né? Se livrar do vírus, né? E de uns tempos para cá, né? Como é um vírus novo, você acaba, conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo coisas novas que você não esperava lá atrás, né? Então, hoje mesmo tem uma reportagem do Globo, internacionalmente, né? Já tem vários e vários artigos, né? Eu estava lendo o Lancet, Infection Disease, tem vários artigos científicos que já relataram a reinfecção. E aí é que é a questão de como que você fala que é uma reinfecção, né? Ou se realmente é apenas o vírus que ficou ali escondido ali no teu corpo e que ele retornou, né? Então isso é uma coisa que logo no início os pesquisadores ficaram intrigados, né? Como que eu vou dizer se foi um vírus que ficou escondido em algumas células ou se não, é um vírus novo que foi uma nova infecção? A única forma de você determinar isso, né, a partir de um protocolo, né, clinicamente, Gleison sabe melhor do que eu, né, você tem que ter uns PCRs positivos lá atrás, você tem que ter uns PCRs, o ideal é que você tenha uns PCRs negativos no meio, ou seja, eu não tenho o vírus, mas até isso não é 100% que você pode não ter o vírus, né, na tua via aérea, mas o vírus pode estar escondido em outro lugar do seu corpo, aí você depois positiva novamente. Você pega aquela amostra inicial sua, pega a amostra final sua e aí você obtém a sequência dos genomas, que é um outro processo, né? Não é um processo tão simples, né? Parabenizar toda a equipe do Nupen, o Bruno, o Lucas, a Manuela, o Cristiano, também do Rio de Janeiro, que nos emprestou um sequenciador que é desse tamanho, é menor que um celular. Quem quiser ver o sequenciador lá do Nupen, é menor que um celular. Pena que eu não trouxe ele aqui. Era uma tecnologia nova que foi feita pela Oxford Nanopore, um sequenciador importado, né? E cada vez que a gente liga esse equipamento, a partir de muitos dias trabalhando, a gente consegue sequenciar 24 genomas de uma vez só, tá? É um custo aí de 500, 600 reais cada genoma. Então não é uma coisa impossível, a partir de doações, a gente investigar isso ano que vem. A gente precisa realmente de recursos. E isso foi o primeiro estabelecimento desse método, né? Fora da capital, né? No estado, o pessoal lá do LNCC já estava fazendo isso também, né? E aí a gente tinha uma hipótese, Gleison, né? Aí fazendo aí só para fechar aqui. Então, se você sequenciar o genoma lá atrás, as letrinhas, o A, T, C e G lá, né? No caso o RNA, lá do início for de uma linhagem, e aí quando você pega a pessoa agora, que ela teve uma nova infecção, pode ter sido pior ou melhor, né? Gleison pode falar melhor das perspectivas, né? Você vê que existem tantas mudanças, mas tantas mudanças, ou seja, esses vírus são de linhagens diferentes. Porque quando os vírus estão dentro do teu corpo, ele pode sofrer aquelas mutações, mas ele sofre poucas mutações. Dentro de uma pessoa é pouco provável que ele tenha 20, 30, 40 mutações que tornem ele uma nova linhagem. Então isso favorece muito a hipótese de realmente uma reinfecção com uma nova linhagem. Então, no nosso caso específico em Macaé, a gente notou o quê? A gente tem um banco hoje de mais de 13 mil amostras coletadas, né? Mais de 2.500 amostras positivas, né? Em Macaé, né? E aí a gente pode pegar vírus lá de trás, sequenciar o genoma, que foi o que a gente fez de abril, maio, junho, julho, até final de setembro a gente sequenciou. Sequenciamos de pacientes que vieram a óbito, sequenciamos pessoas de 60 bairros de Macaé.
Então, foi feita uma seleção muito boa pelo Bruno. Então, a gente tem desde pessoas que eram positivas e negativas para antígeno, a gente tem uma cobertura bem global do que aconteceu na cidade de abril até final de setembro. Estamos aguardando aí recursos para poder sequenciar outubro, novembro, dezembro e o ano que vem. E o que a gente viu é que no início só tinha uma linhagem, que foi a linhagem que entrou no Brasil e se espalhou, que é a B.1.33, e ao longo do tempo a gente já teve 4 linhagens circulando nessa nossa questão amostral, e quando a gente olhou o final de setembro, a gente viu que 20% daquilo que a gente estava sequenciando era da B.1, que é a linhagem que deu origem a essa B.1.33, a gente não sabe explicar muito bem porquê, mas que foi a linhagem que foi lá do outbreak, lá da grande pandemia italiana, tá? Então a gente agora está junto com o professor Tanuri tentando entender por que você tem essa mudança, né, de aumento de uma, diminuição da outra, e eu tenho certeza que se a gente for fazer novembro, dezembro, com essa migração, e aqui Macaé por ser uma cidade offshore, né, vão ter muito provavelmente outras linhagens aí circulando, né? Então, isso é que é fundamental. A gente pode discutir um pouco mais depois o que isso pode ter em relação à vacina, mas na realidade é que ninguém sabe muito, né? E isso complica mais. Se você tiver vamos dizer, uma diversidade, no termo que a gente usa genética, diversidade genética, né? Se a diversidade genética dos vírus elas forem mais homogêneas, a chance, óbvio, de uma vacina dar certo é muito maior se você tiver uma diversidade genética maior. Maiores possibilidades do vírus ter sofrido mutações ao longo do tempo e de uma futura vacina não funcionar. Embora, eu deva ressaltar, não existe nenhuma evidência de que essas 4 linhagens elas respondem de forma diferente, tá? A gente não pode dizer, essa linhagem aqui é mais letal, é menos letal. O cientista não faz isso, tem que analisar os dados, a gente tem que ver frequência. A gente tem óbito com as 4 linhagens, isso eu posso dizer. Mas a gente não pode dizer porque a frequência delas, né, qual é mais letal, porque a frequência delas varia ao longo do tempo no município, tá? Perfeito. Eu acho que isso é muito interessante porque, mais uma vez, né, isso é um alerta e serve muito de informação, e a explicação foi perfeita para que a gente entendesse exatamente tudo que está acontecendo, porque não dá para a gente achar que a pandemia acabou, né? A pandemia não acabou e a gente está indiscutivelmente no pior momento da pandemia na região. A gente vê que indiscutivelmente a gente tem os hospitais lotados, a gente tem sim uma dificuldade enorme porque os profissionais de saúde também estão adoecendo mais, porque uma vez que não existe um cuidado comunitário maior, o vírus circula muito mais, o R0 aumenta, né? O fator de transmissibilidade acaba aumentando, o vírus ganha mais potência para estar na rua, para estar sendo transmitido. E existe uma só diferença, que eu acho que todos nós precisamos analisar, né, Rodrigo? Assim, o que está acontecendo agora é que, principalmente, quem está na linha de frente, quem está lá no hospital, quem é o plantonista da UTI, eu já fiz parte de rotina, né, de coordenação de terapia intensiva, sei o quanto era doído, o quanto é trabalhoso, o quanto é de responsabilidade que nós temos. Hoje, todos os nossos colegas que estão à frente, médicos, enfermeiros, técnicos, toda a equipe, né, de cuidado de saúde, está cansada. Então, essa é a diferença de março, de abril, de junho, de julho. Então, hoje estamos muito mais cansados do que antes, né? Então, o que está acontecendo é que as pessoas que não ficaram doentes no início, muitos já ficaram agora. Alguns azarados, mesmo sendo o maluco do álcool e da máscara, como eu, novamente, né, uma nova manifestação clínica, que a gente não definiu o que é reinfecção, porque a gente não fez a análise do genoma, mas, né, eu fiz uma síndrome clínica muito mais rica agora, com uma carga viral extremamente alta. Minha carga viral lá em julho era bem baixinha. Eu fiz doença oligossintomática, né? Mas a gente vai fazer uma live esse final de semana sobre, especificamente, para falar mais de reinfecção mesmo, porque eu acho que é um tema que precisa ser discutido e falado. Mas eu queria pegar o gancho para a gente discutir um pouco também sobre as questões das vacinas, né? Assim, algumas perguntas que tiveram aqui foram muitas sobre... será que mesmo... Então, esse perigo da reinfecção, né, das pessoas ficarem doentes de novo, isso significa, então, que as vacinas não vão funcionar? E outra coisa, que você até já respondeu um pouquinho, mas, assim, eu queria que você tentasse passar para a gente do que existe hoje de vacina
E aí também a gente teve muitas perguntas no final de semana nessa enquete que eu fiz no Instagram. A gente teve quase 400 perguntas para a gente tentar descrever, responder aqui nas outras lives, se essas vacinas são seguras, né? Então eu sei que é uma resposta difícil, eu sei que a gente ainda está observando, algumas ainda estão em fase 3, né? A fase 4 vai começar quando realmente for para a rua, literalmente, né? E aí que a gente vai observar realmente maior efeito colateral, se existir ou não, tomara que não, tomara que a vacina seja a grande solução, mas o que a gente precisa entender é que a vacina não vai chegar e não vai ser a solução nos próximos 6 meses, né? Isso eu acho que tem que ficar muito claro, né? Por mais que a gente consiga um grande número de vacinas e que a gente consiga, através do Butantan ou da Fiocruz, uma enorme produção de vacinas, não vamos dar conta da população toda. Inicialmente, todo mundo está vendo, está acompanhando na grande mídia que quem vai ser vacinado inicialmente é o profissional de saúde, né, o profissional do cuidado, em seguida as pessoas de maior risco. Então, a gente não vai resolver isso em 2 meses. As vacinas não vão chegar e, a princípio, elas não serão comercializadas por clínicas privadas. Elas serão financiadas e viabilizadas pelo Sistema Único de Saúde, o nosso grande Sistema Único de Saúde, sensacional, maravilhoso, e que dá conta e tenta dar conta de todo mundo sempre. Mas eu queria que você falasse para a gente um pouco disso, né? Poxa, como que... Aí, várias perguntas repetidas no final de semana. Como é que se desenvolve uma vacina em 10 meses? Se para a AIDS não se desenvolveu, se para outras infecções não se desenvolveu, né? Como é que é essa coisa da vacina de base genética, né? Tanto RNA, e a gente está falando das vacinas da Moderna, da Pfizer, ou mesmo do DNA, né, induzido pelo vírus do chimpanzé, que seria a vacina de Oxford. Ou seja, eu queria que você falasse um pouco para a gente disso, dessa metodologia de vacina e o quanto que, também foi uma pergunta, a vacina RNA vai mexer no meu genoma e vai causar doença no futuro, então eu não quero tomar essa vacina. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco para a gente disso, dos seus conhecimentos, né, e para dividir com a gente. Então, Gleison, eu não sou o grande especialista em vacina, né? Já conheço logo falando, até convido a todos a visitarem também o canal do Nupem. O professor Rodrigo Brindeiro deu uma palestra sobre vacinas, né? Até que Gleison iria ser até o mediador né? Quando o Gleison estava doente, né? Então convido a todos a se inscreverem também no canal do Nupem no YouTube, e lá tem uma palestra excelente do professor Rodrigo Brindeiro, né? Vou falar daquilo que eu leio, né? Daqui todos nós aqui estamos aprendendo bastante com essa pandemia, né? O que eu posso dizer é o seguinte: normalmente a vacina demora 10 anos, não é à toa, né? Porque você vai fazendo todas as etapas de segurança, né? E a gente realmente precisaria estar fazendo isso. Só que atualmente, infelizmente, como o risco de óbito, principalmente dos grupos de risco, etc., é maior do que o risco de você tomar uma vacina que não vai ser uma vacina protetora, né? Realmente todas as empresas, principalmente empresas que já tinham plataformas já estabelecidas ou em testagem, começaram a investir com auxílios de todos os governos. Então foi uma corrida, se eu vou ficar chovendo uma olhada, mas foi uma corrida, está sendo uma corrida muito grande, né? Então isso é muito bom, porque a gente talvez tenha centenas de possibilidades, né? A gente tem dezenas de testes, uma um pouco mais para frente, outra um pouco mais para trás, seguindo diferentes plataformas, né? Mas a questão que eu digo para vocês é realmente isso, ressaltar isso que o Gleison falou. Quanto mais vírus estiver circulando por aí, pior é, porque mesmo que você comece a vacinar uma porcentagem da população, se tiver muito vírus circulante em volta, você demora a ter mais gente imunizada, né? E também não pensem que, isso aí também é um conceito bem básico, mas que é importantíssimo ressaltar, você não tomou uma vacinazinha hoje, amanhã você sai na rua de máscara e tá tudo certo. Isso não existe, né? Todas as vacinas, elas vão fazer o quê? Fazer o que o corpo dá uma resposta, né? E a resposta do seu corpo não é igual em todas as pessoas, e várias, né? Dessas pessoas que são submetidas, né? Até a própria, algumas dessas vacinas da Pfizer, da Oxford, existem dúvidas, alguns falam que funciona 70%, 90%. Agora, a gente não tem, isso que é importantíssimo as pessoas saberem, a gente não tem estudo de longo prazo, porque essas vacinas começaram a serem dadas agora, né? Vai começar ontem, começou a vacinar na Inglaterra. Assim, pode ser que essas vacinas durem 3 meses, no geral, na população, às vezes 6, às vezes 1 ano. Pode ser que essa vacina do corona, ela vire uma vacina anual, como é a vacina de gripe.
Então não existe, é isso que eu queria ressaltar para todos. Por favor, fiquem em casa, usem máscara. Tá vindo Natal, tá vindo Ano Novo. Se você não tem certeza que você não está contaminado, se você acha que você tem qualquer situação, você foi na rua, não vá ver seu pai mais idoso, fique em casa. Porque você realmente pode estar e você vai se arrepender disso para sempre. Já imaginou uma coisa dessa? Você viu seu pai a óbito porque você foi lá visitá-lo e você estava com, mesmo às vezes assintomático, levou o vírus para ele. Então, o que eu queria colocar é o seguinte: as vacinas de RNA, né, que são as vacinas que foram feitas aí mais rápidas, né, tipo essa da Pfizer aí, que tá todo mundo brigando agora, eu quero a Pfizer, eu quero a Coronavac, eu quero isso, eu quero aquilo. Essas são vacinas que você precisa de uma infraestrutura de distribuição, e é por isso que está tendo todas essas brigas que todos estão aí acompanhando nos jornais. Algumas dessas vacinas, elas têm que ficar, né, no caso da Pfizer, a menos 80, gente. Menos 80, o freezer da tua casa é menos 20, né? Então, o freezer da sua casa não pode estocar essas vacinas. Aonde tem menos 80 em Macaé? Em pouquíssimos locais. O Nupen tem um, mas assim, o Nupen, não vamos colocar as vacinas lá porque não é seguro, porque, enfim, se bobear, né? Enfim, todo mundo vai querer a vacina. Mas não é só isso, é uma rede de distribuição, como o Gleison falou, é uma priorização, é um programa de vacinação. Você imagina, né, a gente no Nupen, né, eu queria muito agradecer a todos aqueles aí que sempre fizeram essa priorização dos testes, né? Quando você tem pouco teste, as pessoas podem chegar para você, ó, eu te dou R$500, R$1.000, faz o meu exame. É a mesma coisa com a vacina, né? Você vai ter que botar seguranças armados lá para proteger a vacina. Porque todo mundo quer, e eu digo para vocês, se você tiver segurança, não deixem de se vacinar. As vacinas que forem liberadas, que passarem pela Anvisa, elas realmente são muito melhores do que você não ter vacina. Todas as vacinas que têm sido testadas até agora têm pouquíssimo ou nenhum efeito colateral. Então pode ser que o seu sistema imune não responda, mas muito provavelmente você não vai morrer porque você tomou a vacina. Então não entre em nenhum movimento anti-vacina. Se a vacina chegar, você vai tomar a vacina. Agora, a questão toda é isso que Gleison colocou. Você vai priorizar os profissionais de saúde, porque eles estão na linha de frente, cansados, né? Você vai priorizar depois profissionais de segurança, pessoas mais velhas, né? Grupos de risco. Então, uma pessoa jovem, ela vai demorar muito, mas muito, muito tempo para ter uma vacina disponível. E pode ser que quando essa vacina vai estar disponível para essa pessoa jovem, a gente, a partir de estudos como estudos sorológicos, que a gente faz no Nupen, ou de anticorpos neutralizantes, a gente veja que todo mundo que tomou aquela vacina 6 meses atrás, agora já não tem mais anticorpos, e eles vão voltar para a lista de prioridade de novo. Então, o conselho é, fiquem em casa, usem máscara, não deixem de fazer isso. A questão da vacina, ela tem sido um pouco... A gente tem visto que tem uma politização, todo mundo querendo dar vacina. Assim, isso está sendo feito porque a gente realmente está no momento de uma pandemia, provavelmente a mais grave aí da história da humanidade, né? Pelo menos que a gente tem documentação, a gente consegue seguir, né? E a gente tem dados para acompanhar. Então, é claro que todo mundo quer ser o salvador da pátria, o que trouxe a vacina primeiro. Mas isso tem que ser feito com responsabilidade. E a pessoa que tomou a vacina, ela tem que saber que não é porque ela tomou a vacina que daqui a 15 dias ela já está protegida 10 dias. O nosso sistema imunológico, nosso corpo tem que responder. Tem vacina que é uma dose, tem vacina que é 2 doses. Você não pode tomar vacina, vou tomar a primeira da Pfizer, depois vou tomar a outra da Oxford, depois vou tomar a outra da Corona. Não existe isso. Se você entrou num programa de uma vacina, tem vacina, pouca vacina, você vai querer tomar as 3? Você nem vai conseguir. Mas então são todas essas questões, né, que eu acho que devem ser ressaltadas para todos, né? E não sejam egoístas, né, gente? Mesmo que amanhã exista um mercado negro de vacinas, que infelizmente tudo no Brasil tem um mercado negro, eu espero que não tenha em relação à vacina, deixa a vacina para quem precisa mais, deixa para o profissional de saúde, deixa para o seu avô, para a sua avó, que for o grupo de risco, tá? Vamos tentar sermos honestos com nós, como povo, né? Vamos deixar os especialistas decidirem quem é a prioridade e receba a vacina, tá? Aí eu não vou ficar detalhando muito por essa questão de vacinas, as outras vacinas de adenovírus, etc., porque eu acho que a mensagem principal deve ser essa. Mas é só finalizando. Por que tem vacina que está saindo na frente das outras? Porque são plataformas que são mais rápidas de você produzir. Na prática, só para finalizar, o que é uma vacina? Nada mais é do que você tem que colocar, informar para o seu corpo que aquele vírus existe. E para você informar para o seu corpo que aquele vírus existe, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser apresentado alguma proteína, alguma estrutura que aquele vírus produza.
Como que você chega na proteína? E os alunos aí que são da graduação, lembra, você tem o DNA, o RNA e a proteína, né? Você pode colocar RNA e fazer o teu corpo fazer a proteína, você pode colocar o DNA e fazer que tem RNA e tem a proteína, ou você pode colocar um vírus lá, que é um vírus que ele não vai causar doença e que ele vai dentro da célula produzir aquelas proteínas. Aquelas proteínas são levadas para fora da sua célula e aí as suas células do seu sistema imune reconhecem aquele agente, entre aspas, invasor, e aí você começa a produção de anticorpos. E isso aí demora um tempo, né? E aí você também induz a própria resposta celular. Agora, quanto tempo que isso fica? Ninguém sabe, né? Quão diferente são as proteínas que vêm de uma linhagem à outra? A gente também não sabe, desses genomas aí diferentes. Então é isso. É mais ou menos esse o resumo, assim que eu queria fazer. Desculpa se eu falei muito, tá, Gleice? Perfeito, mas pelo amor de Deus, eu estou aqui para aprender, todos nós estamos aqui para aprender, e foi sensacional a explicação. Um monte de gente aqui agradeceu, dando os parabéns pela explicação muito clara. E eu acho que assim, uma outra, para a gente reforçar tudo isso, né? Primeiro, do movimento antivacina que existe e que a gente precisa realmente pensar também no outro, né? Eu acho que não tem justificativa para esse movimento ganhar força. É muito importante. Essa semana eu postei uma publicação que saiu no The Lancet sobre a vacina de Oxford, com os estudos e os ensaios randomizados daqui do Brasil, né, América do Sul, colocando alguns números bem interessantes. Então, a gente tem que ler, né, deixar para as pessoas que realmente conhecem, entendem, para que sim, entusiasmem para que a gente use as vacinas. Eu, se não tiver anticorpo neutralizante, serei um candidato e tomarei a vacina sim, ainda não sei qual, porque eu não sei qual vai estar disponível para todos nós, né? Mas indiscutivelmente eu acho que a gente precisa acreditar e provavelmente é isso que você falou, né? Assim, talvez a gente precise refazer a vacina periodicamente, como a gente faz a vacina dos vírus influenza, né? O H3N2, H1N1, bom, e aí todos eles que acabam também sofrendo muitas mutações. Então, acho que isso é bem interessante e esse é o posicionamento que eu acho que a gente precisa ter, né? Enquanto profissional do cuidado, né? E que está interessado realmente no todo, né? Não só em mim. Eu posso ter uma reação, mas se eu me vacinar e se eu não pegar a doença, eu não vou ser um agente transmissor. Então, eu acho que a gente tem que sim ter muito sentimento de compaixão e de empatia, se colocar muito no lugar das pessoas que não podem ficar doentes, porque eu fiquei doente 2 vezes, mas eu superei a doença por 2 vezes, porque eu não sou grupo de risco, eu não tenho grandes comorbidades. Então isso, de certa forma, me coloca assim como um possível vetor, principalmente se eu não tiver anticorpos, porque pode ser que eu faça infecção e transmita novamente a vacina para alguém. Então isso eu acho que é bem legal e bem forte, que a gente sim se comprometa com esse movimento e pare de falar mal da vacina. Vamos esperar um pouco as coisas acontecerem. Uma grande sorte que a gente tem no Brasil, e isso também foi um aprendizado da pandemia de uma forma geral, foi porque a gente pôde observar a Europa, a China explodirem primeiro. Então a gente começou, inclusive, a aprender muito o que os chineses andavam fazendo por lá nos hospitais, como eles ventilavam os pacientes. A gente aprendeu muito com a Europa, os métodos ventilatórios que começaram a dar certo, ao contrário dos números muito ruins que a China apresentou no início. Então, tudo isso é uma vantagem, porque as vacinas também circularão muito mais precocemente por lá e a gente vai acabar podendo observar o número de efeitos colaterais, né, e se eles existiram ou não, depois de um tempo de observação. Então, acho que isso é bem forte e bem interessante, bem importante, né, a gente não deixar de entender e de valorizar. Eu acho que tem 49 minutos a nossa live. A gente está com 320, 330 pessoas o tempo inteiro por aqui. E tem um monte de perguntas. Eu vou pedir desculpa para vocês se a gente não vai conseguir responder todas, mas eu vou tentar aqui colocar algumas. A Maria Luísa Vacari, minha colega aqui, coloca que as vacinas serão só disponibilizadas pelo SUS ou serão disponibilizadas também por clínicas particulares. Então, inicialmente, o que a gente sabe até agora... eu faço parte de um grupo de proprietários de clínicas de vacina aqui do Brasil, um grupo grande no WhatsApp, e a gente tem discutido bastante isso. O que a gente entende é que o SUS é que vai financiar e vai viabilizar a vacinação para a Covid-19. Eu, enquanto médico, eu acredito que o SUS tem condição disso, o SUS tem uma grande rede, mas é claro que a gente vai ter que estudar dentro do SUS
qual é a vacina que se comporta bem dentro da rede de frios que nós temos no Brasil. Né? Uma rede de frios com menos 70, menos 80, a gente não tem. Então, essa vacina, se ela não for liofilizada, se ela não for tratada para que seja aplicada em temperaturas adequadas, porque a gente tem na nossa rede de frios local, ela não vai ser a vacina que a gente vai trabalhar aqui, provavelmente, exceto se vierem grandes containers de nitrogênio e de outros materiais que consigam manter uma temperatura desse nível, né? Mas é indiscutível. Deixa eu tentar colocar mais alguma... Pessoal te elogiando aqui, o Rodrigo sempre muito didático, sempre transmitindo seu vasto conhecimento de forma extremamente esclarecedora, o Conrado Agradeço. Plaza. Aqui uma questão da Carol Mota, ela colocou: minha cidade é turística e ninguém respeita o uso da máscara. E só vemos aglomerações nas ruas. Infelizmente, o poder público não está tomando medidas para impedir isso. Eu realmente acho que é muito importante que a gente faça a nossa parte. Então, se eu preciso ir à rua, que eu esteja de máscara, que eu esteja higienizado, que eu tente não colocar a mão sobre as coisas, que eu tente não tirar a máscara. Então, é muito importante realmente que a gente tente manter o maior nível de cuidado que a gente puder, porque é isso que indiscutivelmente impede que a gente fique doente. Então, eu acho que esse é um sentimento que a gente precisa ter, a gente ainda precisa ter muito, muito cuidado, porque não é só o cuidado comigo, é o cuidado com o outro, né? Com certeza. Deixa eu achar mais algumas perguntas aqui. Algumas pessoas falando sobre as reações da vacina, que eu acho que é exatamente isso que você já tinha colocado, né? Sobre as observações que a gente vai precisar ter e o que a gente tem que ter. A especialista colocou aqui: a gente tem que ter fé e crer em Deus, porque eu acho que é isso que dá força para a gente. Né? Quem já passou pela doença sabe disso, né? Sabe que é um dia após o outro, principalmente os pacientes que têm sintomas. É uma doença que angustia, que preocupa, mas indiscutivelmente, quando a gente tem fé e a nossa religiosidade e a nossa oração e tá crente de que as coisas vão passar e que tudo passa e acreditar nisso, eu acho que ajuda demais, indiscutivelmente. Muita gente falando sobre as doações aqui também. Muitos parabéns pelos esclarecimentos baseados na ciência. A Ana Clara colocou. Deixa eu ver se eu acho mais alguma. Uma outra pergunta da Emiliana que é bem legal aqui. Será que as vacinas fornecerão proteção cruzada para várias linhagens? O que a gente tem visto é isso, né, Rodrigo? A gente tem visto que as vacinas, sim, elas poderão ter estímulo imunogênico diferente, então, de certa forma, elas poderão proteger para linhagens maiores. É claro que a gente ainda não sabe, né? Eu queria que você complementasse também, mas a gente ainda não sabe como é que isso vai se comportar, mas é o que está sendo descrito na literatura científica, né? Não é isso, Rodrigo? Na verdade, assim, quando a gente fala de diferentes linhagens, né, os vírus ainda são muito parecidos, né? Isso eu devo dizer, né? Não é, né, não é uma coisa assim, ele mudou totalmente, ele agora é um outro vírus totalmente diferente. Eles são bastante parecidos. O tipo de mutação que acontece, às vezes, não é necessariamente numa região que é uma região tão importante, né? Porque as mutações, elas, na verdade, são aleatórias, né? Existe o processo de seleção natural daquelas mutações, mas nem sempre essas mutações vão realmente ser em regiões estruturais que vão fazer com que depois a vacina em você vai produzir esses anticorpos, né? Mas esses anticorpos muitas vezes vão ser efetivos mesmo para linhagens diferentes. Essa é a nossa expectativa, tá? Mas a gente não sabe ainda se é isso que vai acontecer, né? Guardar ainda um pouco mais, né? Nesse momento a gente ainda tem que aguardar, a gente não tem certeza absoluta do que vai acontecer, né? Perfeito. A Belle Alves colocou: a melhor prevenção é ficar em casa, né? Indiscutivelmente, né? Sim. Tem uma pergunta aqui da Manuela, que ela mandou em box. Sentiu sintomas, qual o primeiro exame indicado, né? O de sangue é confiável? Eu tenho visto muito isso ainda. A gente já fez muita discussão, já discutimos muito sobre isso. O que a gente sabe o exame de sangue ele não é para ser feito na primeira semana. Ele não vai dar informação adequada para diagnóstico. Né? O professor Rodrigo já falou sobre isso. O que a gente sabe o exame que se faz diagnóstico da COVID é o RT-PCR. Então, esse é o exame correto para que a gente faça diagnóstico. Eu acho que o professor Rodrigo caiu. Então, esperar ele voltar aqui. Então, o que a gente entende
é que, na verdade, os pacientes que ficam com sintomas, primeira coisa mais importante, estou falando aqui dessa coisa do exame, do primeiro exame, né? Qual exame fazer? Houve uma pergunta se dá para fazer exame de sangue. Não, não é para fazer exame de sangue na primeira semana, né? O exame de sangue ele só vai detectar anticorpos que podem começar a aparecer no 9º dia, foi uma pergunta inicial lá do vídeo, mas que só começam a ter uma maior sensibilidade a partir do 16º dia, 15º dia de doença, né? E aí talvez um pico maior depois do 20º dia. Então não tem que fazer dosagem de anticorpos na primeira semana, a gente tem que fazer o RT-PCR ou a pesquisa do antígeno, e às vezes os dois. Então a gente já sabe que a sensibilidade, como o professor Rodrigo já colocou, é claro que é ideal o exame de escolha, o padrão ouro, o RT-PCR, mas quando não for possível o RT-PCR, a pesquisa do antígeno, por ser um teste mais barato e de mais rapidez diagnóstica, ele também pode ser usado, mas a prioridade é o RT-PCR. Não é isso, Rodrigo? Só para reforçar isso. Com certeza, é isso aí mesmo, né? Principalmente quando a pessoa estiver sintomática, né? Primeira semana é o PCR, e eu recomendo às pessoas assim que fizer a coleta, guardar o resultado em casa, se estiver sintomático, não ficar circulando na rua até ter o resultado, né? Isso também é uma questão bastante importante, né? Você tem sintoma, você só se dirige ao centro de triagem Jorge Caldas da prefeitura, faz a coleta, fica em casa guardando o resultado. Esses dias que você está circulando, sem saber que é positivo ou negativo, se você for positivo, você tiver com máscara ou sem máscara, etc., você está expondo outras pessoas. Então não faça isso. Então fique em casa. Qualquer tipo de sintoma, só saia para fazer o teste e retorne para a sua casa. E se tiver mais pessoas com você em casa, se isole num quarto. Não necessariamente o fato de você estar com várias pessoas dentro da sua casa, né? Todos vão pegar. Existem vários e vários relatos já que as pessoas tomam cuidado, né? Porque você tem uma fase infectiva maior aí na primeira semana, né? Quando você está com a carga viral maior, né? Depois cai, em que pessoas morando na mesma residência, ao não ter contato, não compartilhar talher, etc., elas realmente não se infectam. Então você pode não infectar o seu parceiro ao se isolar, mas para isso você tem que ter particular cuidado com o início da fase de infecção, tá? Então é só para colocar isso. Agora, IgM e IgG, né? Anticorpos, tudo isso. A gente tem resultados no laboratório, é claro que é uma fração pequena, mas a gente já viu PCR positivo e IgG positiva também, tá? Então, é pouco, mas existe, né? A gente tem resultados no laboratório do professor Tanuri que mostra que a pessoa pode ter anticorpo e ainda assim ainda está com CT ainda alto, né? Então, isso também é uma questão que a gente até utilizou algumas vezes até para mostrar por que o PCR é necessário até para retorno ao trabalho, né? Porque às vezes a pessoa só fazer aquele teste IgG, IgG, eu já posso voltar a trabalhar. Não, o ideal é você ter um RT-PCR negativo, tá? Para você retornar ao trabalho. Isso é muito interessante, porque a Sociedade Brasileira de Infectologia ela até coloca que talvez a gente não tenha RT-PCR ainda para todo mundo, né? Inclusive para os controles, e aí isso é uma preocupação, claro, que a gente tem. Mas o IgM e o IgG não dizem se você pode voltar para a rua, né? Então, você pode voltar ao trabalho, né? Então, assim, é muito importante. As pessoas ainda confundem. Eu já tenho IgG, posso ir para a rua. Não. Eu já tenho IgM, ainda tenho vírus. Talvez não. Então, uma coisa não tem relação direta com a outra. Isso que eu queria, né? Só para reforçar mesmo isso, porque a gente ainda vê muita confusão. Bom, e também... a gente já está com 58, eu estou preocupado porque eu vou ter que salvar. Tá, não, vai lá, tá tranquilo. Pode ser mais de 1 hora, vai lá. Não, então, olha só, o que eu queria primeiro, assim, agradecer demais a sua disponibilidade, porque eu sei que, assim, é um dia de muito cansaço, porque eu sei o quanto que vocês têm trabalhado no NUPEM, e o quanto de responsabilidade que vocês têm carregado nesse período todo, mas, assim, não deixar de agradecer de forma alguma a Secretaria Municipal de Saúde, né, a forma como a Prefeitura se colocou nesse tempo todo da pandemia e a disponibilidade que junto com vocês, fizeram com que a gente enfrentasse a pandemia de uma forma muito mais leve. Indiscutivelmente, isso a gente macaense, a gente que mora em Macaé, as pessoas na nossa região, né? A gente realmente precisa ser muito grato a tudo que vocês têm feito e a tudo que vocês ainda vão fazer, né? Porque são muitos anos de história e a gente é muito grato pelo NUPEM existir em Macaé, pelo FRJ, pelas universidades existirem em Macaé, né?
a ciência, indiscutivelmente, é um ponto de ligação, um ponto de elo, um ponto de, de muita importância para a nossa cidade, né? Eu acho que a gente já entendeu isso tudo. E, e é uma gratidão enorme você ter aceitado o convite de estar por aqui, te agradecer pela qualidade das informações colocadas. É muito, muito, muito importante, né, que a universidade entre mais, que a gente faça realmente mais isso, porque eu acho que a universidade precisa estar à disposição desse conhecimento mais claro, mais fácil para as pessoas, porque eu acho que é o nosso papel também, né, é o papel da universidade também, e você fez de forma muito brilhante. Você tem 10 segundos para agradecer para eu poder conseguir salvar Tá, a bem live. rápido, Gleison. Só agradecer, pedir para todo mundo seguir aí o Nupen UFRJ no Instagram. Quem quiser me seguir, me segue, mas Nupen UFRJ, por favor, tá? No Instagram. Perfeito, gente. Rodrigo, muito obrigado, gente. Muito boa noite. Continuem se protegendo, tá? Fiquem com Deus e até o final de semana a gente vai conversar um pouquinho sobre infecção novamente. Obrigado, amigo. Tchau.